Glória a Deus. Queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui esta manhã, poder louvar a Deus juntamente com os irmãos, estar aqui participando da ceia do Senhor. Pastor Carlos, minha gratidão, muito honrado em estar aqui esta manhã. Muito obrigado, uma honra poder participar desta cerimônia tão linda. Também o evangelista Will, que sempre conversa com a gente. Deus abençoe, querido, viu? Ontem eu falei com ele, ele estava trabalhando, pastor. Com toda a família lá. Deus abençoe. Também João Victor, Deus abençoe. A toda a igreja do Senhor, missionária Sara. Deus abençoe a todas as irmãs, obreiros, servos de Deus. Deus abençoe. Meus amados, vamos à palavra do Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu João. Capítulo de número 10 e o verso de número 11. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 10 e o verso de número 11. Eu moro na cidade de Taubaté há 20 anos, completou agora em 2026. Eu fui para lá em 2006. Completaram-se 20 anos que eu moro em Taubaté, mas sou natural do estado do Rio de Janeiro. Se você escutar chiar muito aí, não é culpa do sonoplasta, irmão, viu? O oeste do carioca o denuncia. A minha esposa, que sempre me acompanha, é natural da capital, São Paulo, paulistana. Meu filho também nasceu em São Paulo, mas eu vim lá do Rio de Janeiro para salvar essa serva de Deus aí que estava lá, orando para Jesus mandar um ungido. Glória a Deus. João capítulo 10, verso de número 11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito, que já tem falado conosco através dos louvores, fale também através da tua palavra. Abençoa a tua igreja, teu povo, me dá a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Você sabe que tudo que não tem forma é tudo que não se entende. Quando você olha para algo que não tem forma, a primeira pergunta que você faz é: o que é aquilo? Porque não se parece com nada. Além de não ter forma, a Bíblia diz que a terra também estava vazia. E se está vazio, não tem nada a oferecer. Tudo que está vazio não tem o que oferecer. Esse era o retrato da terra, sem forma e vazia. Ou seja, a terra estava um verdadeiro caos. Mas dentro deste caos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. A gente pergunta: o que Deus fazia ali no meio de todo aquele caos? Deus é a única pessoa que tem a capacidade de entrar no caos, e ao invés de ser engolido pelo caos, ele tem o poder de transformar o caos. A Bíblia diz que dentro daquele cenário, ele cria o paraíso. Então Deus entra no caos e dentro do caos ele cria o paraíso. Essa é a maior razão porque todos nós estamos aqui esta manhã, porque todos nós vivíamos no caos, mas um dia ele também entrou no caos da nossa vida e transformou para a glória do seu nome o caos que havia em nós. A Bíblia diz que quando ele cria o paraíso, ele cria também o homem. E a Bíblia diz que Deus pôs o homem dentro do paraíso. Quando Deus põe o homem dentro do paraíso, a Bíblia diz que o Senhor disse a ele: no meio do jardim há uma árvore, e ela produz o fruto da ciência do bem e do mal. E o Senhor disse: não coma deste fruto. No dia em que você comer, certamente morrerá. A morte aqui dita por Deus é a ausência do próprio Deus, porque só Deus é vida. Fora de Deus
não há vida. Por isso que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, só em Deus há vida. O Senhor estava dizendo: no dia em que você pecar, a minha presença não estará contigo. E sem a minha presença você pode ter carro, casa, fama, dinheiro, mas você não tem vida. Vida só em Deus. Só Deus é a fonte da vida. Só Deus é a vida verdadeira. Só Deus é. A Bíblia Sagrada diz que o homem pecou, desobedeceu a ordem divina, e a Bíblia diz que pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo. Perceba, a morte não tem duas portas de entrada. A morte só tem uma porta de entrada. E qual é a porta de entrada da morte? O pecado. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo. A Bíblia Sagrada diz que quando o homem peca, ele percebe que está nu. A nudez ali é muito mais espiritual do que física. O homem está nu, sem a graça, sem a bondade de Deus, sem a misericórdia. Ele está nu, despido de toda a graça, toda a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. O homem está nu, sem nada. A Bíblia diz que o Senhor vem até o homem, pergunta onde ele está. Pastor, Deus sabia onde o homem estava? É claro que sabia, ele é Deus. A pergunta é retórica, é como se Deus estivesse dizendo a Adão: veja onde o pecado te colocou. Quando o Senhor diz isto a Adão, a Bíblia diz que ele cobre a nudez de Adão, que Adão havia feito uma vestimenta com folha de figueira, e folha de figueira seca muito rápido. A Bíblia diz que o Senhor fez para ele uma vestimenta de pele, ou seja, de couro, o que dura muito, o que tipifica Cristo. E a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 3,15 que o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a esperança de todo ser. E a Bíblia Sagrada diz que durante toda a história a humanidade começa a sofrer, mas a Bíblia também relata que Isaías, o profeta messiânico, disse que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia Sagrada diz que o anjo vem a Maria e diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, você conceberá e dará à luz a um filho. Maria se acha grávida pelo Espírito Santo, gera e concebe. A Bíblia diz que ela dá à luz a um menino, e o nome do menino é Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele nasce e ele não tem pecado. Pastor, por que Jesus não tem pecado? Porque ele não é gerado de uma conjunção carnal, um relacionamento entre homem e mulher. Jesus é gerado pelo Espírito Santo, logo ele é santo. Jesus ele vai ao Egito com seus pais, volta, reaparece na história aos 12 anos de idade. Pastor, por que aos 12 anos de idade? Bom, existem algumas razões para isso. Primeiro, que 12 anos era quando uma menina era sabatinada pelos fariseus, pelos escribas da época. Os meninos eram aos 13 anos de idade, mas Jesus não ia perder para as mulheres. Jesus é Jesus, né, irmão? Para ele, as irmãs têm que abrir um espaço, né? Então, Jesus é sabatinado aos 12 anos de idade, e ele passa pela sabatina dos escribas. Mas também 12 anos é a idade complicada do ser humano. 12 anos é a idade da pirraça, da malcriação, do eu quero, do porquê não posso. 12 anos é aquela idade da crise de identidade. Crise de identidade geralmente se dá aos 12 anos de idade. É quando o menino acorda falando grosso e vai dormir falando fino. É quando os hormônios estão explodindo dentro do ser humano. Então, 12 anos é uma idade meio complicada. É aquela idade que o filho olha para o pai e diz: pai, posso sair com os meus amigos hoje? O pai diz: não, meu filho, claro que não. Esse pai, eu já tenho 12 anos, já sou um homem, né? Aí quando chega o dia 12 de outubro, ele olha para o pai e diz: pai, cadê meu presente? O pai diz: meu filho, mas tu ainda ontem era homem. Agora, ele disse: não, pai, eu sou uma criança. Então, nem ele sabe que ele é. 12 anos é uma idade complicada. Talvez se Jesus não tivesse aparecido aos 12, hoje se levantaria alguém para dizer: ele deve ter feito pirraça. 12 todo mundo faz. Ele deve ter tido crise de identidade. 12 geralmente todo mundo tem. Ele deve ter feito malcriação. 12 anos geralmente todo mundo faz. Mas Jesus aparece aos 12 anos de idade.
ele não é pirracento, ele não é malcriado, ele não tem crise de identidade, ele já sabe por que veio e já está dando aula para doutor no templo. Então Jesus aparece aos 12 anos para não deixar dúvida, ele é santo, santo e santo, ele é perfeito em toda a santidade. Jesus reaparece, vou colocar aqui um microfone no meu terno, então deixa eu usar, agora põe o microfone aí. Ele avisou antes, meu irmão, está aqui, para não ter dúvida. Esse é o João Vitor. Ele reaparece aos 30 anos de idade. Aos 33 ele é condenado à morte, morte de cruz. Quando Jesus ele vai à cruz, ele não vai a um lugar comum, não é um lugar qualquer. A cruz era o lugar mais temido da terra. Ninguém queria estar na cruz. A cruz não era só uma questão de dor, a cruz era uma questão de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era uma coisa horrenda, a cruz era uma coisa que desfigurava não apenas o corpo, mas também a alma de quem estava ali. A cruz era uma coisa terrível. Se alguém perguntasse, pastor, qual era o pior lugar da terra no tempo de Jesus, qualquer um diria, a cruz. Ninguém quer estar na cruz. A cruz era o símbolo maior do caos na terra. A cruz simbolizava o caos de toda a humanidade na terra. Onde é que Jesus está? Na cruz. Na cruz um ladrão olha para ele e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi o que o ladrão pediu. O ladrão disse, Senhor, eu quero entrar no reino. Jesus disse, você vai estar comigo no paraíso. Por que Jesus não dá a mesma resposta? O que Jesus estava dizendo a este ladrão era exatamente isso. Filho, há milhares de anos atrás, eu me manifestei no caos. Dentro daquele caos eu construí, eu criei o paraíso. Depois que eu criei o paraíso, eu coloquei o homem lá dentro. E disse para o homem, não peque. No dia em que você pecar, você volta para o caos. No dia em que você pecar, você volta para o caos. O homem pecou, desobedeceu, e por isto você está no caos. Eu estou me manifestando novamente no centro do caos, para dizer que ainda hoje eu te arranco desse caos e te levo de volta para o paraíso. Então ele vem para nos tirar do caos e nos levar de volta para o paraíso. Eu creio que essa igreja será arrebatada, estaremos para sempre com ele na glória. Ele veio para isso, por isso ele não diz reino, ele diz paraíso, porque é onde ele coloca o ser humano, e o ser humano sai por causa do pecado. Quando Jesus, ele diz isto, em seguida ele dá o grito, tetelestai, ou seja, está consumado. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Talvez você diga, pastor, e o que isto significa? Bom, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2 e no verso 13, eu vou até pedir ajuda da mídia para me ajudar com os versículos que eu vou citar aqui. Colossenses 2, 12 e 13, Paulo diz que nós que estávamos mortos em pecados e delitos, fomos sepultados juntamente com ele no batismo, o qual nos ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que, no verso 13, se não me falha a memória, o escrito da dívida que era contra nós. Põe o outro aí para mim, verso 14, sepultados com ele no batismo, então é isso. Será que é o 12? Eu errei aqui. Volta no 12 lá. Havendo é 14. É 14, querido. Volta no 14. Olha o que ele diz no 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era prejudicial. O que Paulo está dizendo é que quando o homem peca, ele passa a ter uma dívida. Essa dívida não é com o diabo. Por que que não? Porque o diabo nunca teve nada. O diabo, ele é criatura, não é criador. Então a dívida é com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Como é que eu pago essa dívida? Eu não tinha como pagar. Por conta dessa dívida, toda a humanidade estava condenada. E não havia jeito. Imagina que você entra numa loja para comprar e o vendedor te chama e diz, eu não posso lhe vender, porque o teu nome está negativado. Era a condição da humanidade diante de Deus. Toda a humanidade estava negativada.
negativada diante de Deus. Não tínhamos crédito com Deus, não tínhamos condições de chegar a Deus, porque toda a humanidade estava condenada e havia um escrito de dívida contra nós. Pastor, como é que eu entendo esse escrito de dívida? É simples. O escrito de dívida é como se fosse uma promissória, mas para você entender melhor, é como se fosse uma folha de cheque. Os que são mais antigos ainda lembram do cheque, né? Lembra do cheque? Pois é, imagina que você assinou um cheque se comprometendo a pagar uma dívida. Imagina que aquele cheque voltou. Irmão, quando o cheque voltava, a pessoa que recebeu o cheque, ela nem bom dia dava, ela já ligava assim: o cheque voltou. A gente ficava angustiado, e a primeira pergunta que a gente fazia é: quantas vezes o cheque voltou? A pessoa dizia: não, voltou uma vez só. A gente dizia: ufa. Então segura o cheque para mim, não deposita de novo não, porque se ele cai 2 vezes sem fundo, ele vai para o Banco Central, e no Banco Central a coisa piora. Então segura ele, que eu vou trabalhar, eu vou levantar condições, fundos, e eu vou resgatar esse cheque. Não é assim que a gente fazia? Era assim. Bom, o primeiro cheque era Adão. Adão cai, não tem fundo, não tem crédito. Quando cai, condenado, e toda a humanidade ia com ele para a eternidade, para o inferno. Mas neste tempo, Jesus, ele se dispõe a descer, pagar a dívida e resgatar o escrito, resgatar o cheque. E ele faz isto, ele desce e ele vai resgatar o cheque. Só que quando a gente resgatava um cheque, a gente ficava tão feliz que ao invés de dar baixa no banco, a gente pegava o cheque e rasgava. Quando a gente rasgava, era uma declaração dizendo: não devo mais nada. Bom, quando Jesus pega o cheque, ele não rasga. Por quê? Porque alguém precisa ver que a dívida está paga. Então ele pega o cheque, leva até a cruz do Calvário e crava na cruz. Quando ele crava, ele dá um grito: Pai, a conta está paga, tetelestai. Quando ele grita: a conta está paga, o Pai olha e ele vê que a obra é perfeita, a conta está de fato paga. É o Pai que pega o véu do templo e rasga de alto a baixo, porque se a conta está paga, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se a conta está paga, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? A conta foi paga. Toda dívida é paga em Cristo. Ele paga a conta e ele consuma a obra. Agora entenda o que eu vou lhe dizer: a palavra consumar é feito na totalidade. Quando a Bíblia diz que ele consumou a obra, está dizendo terminou. João, no seu evangelho, ele escreve dizendo: e vendo Jesus que tudo havia terminado, a obra está completa, não falta absolutamente nada. Ele termina a obra, ele conclui a obra. E se ele concluiu a obra, a pergunta que fica agora é: por que ele morre? Uma vez que a obra está completa, e está, perceba, ele não consuma a obra em morte, ele consuma em vida. Ele diz: está consumado, em vida ele consuma. Então toda a obra está feita. Agora, se ele conclui a obra em vida, por que é que ele morre? Por que razão? Por que Jesus não desce da cruz? Por que ele não dá um grito agora e diz: agora eu vou revelar a minha glória e vou mostrar para vocês que eu sou Deus? Por quê? Porque ele morre se a obra já está consumada. Bom, eu vou lhe mostrar por que Jesus morreu, e eu vou lhe mostrar como Jesus morreu. E aí eu termino a minha mensagem. Primeiro, pastor, por que Jesus morreu? João, escrevendo o seu evangelho, o evangelho de Jesus, João capítulo 1, verso 11, ele diz: ele veio para os seus. Verso 12 ele diz: mas os seus não receberam. Verso 12 ele diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Vamos lá? Eu sou filho de Deus. Bom, isso é fato. Mateus 26, 28, Jesus ele levanta o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu. Diga comigo: eu sou filho de Deus e tenho o Novo Testamento. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no verso de número 17, Paulo diz: ora, se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga comigo: eu sou filho de Deus
tenho testamento e eu sou herdeiro. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer. Imagine que o teu pai trabalhou a vida inteira e o teu pai construiu muitos bens. Os bens que o teu pai adquiriu são seus ou são do seu pai? São do seu? Por quê? Ele construiu, não é verdade? Quando é que legalmente, por direito, o que o seu pai adquiriu passa a ser seu? Quando? Quando ele morre. E se ele não morrer, tudo que ele conquistou permanece sendo? Mas se ele morrer, tudo que ele conquistou passa a ser? Você entendeu? A razão de Cristo ter morrido é para que nós tomássemos posse de tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Se ele não morre, eu não tenho direito. Eu vou lhe mostrar, eu vou pedir ajuda da mídia, Hebreus 9, 16 e 17. Se a mídia puder me ajudar, escute o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 9, versos 16 e 17. Ele diz: porque onde há testamento, onde há o quê? Necessário é que intervenha a morte de quem? Verso 17 ele diz: porque um testamento tem força. Tem o quê? Onde houve o quê? Ou terá ele algum valor enquanto testador? Ou seja, enquanto o testador está vivo, tudo que ele conquistou é dele. E o documento? É só um documento. Ele pode mudar, ele pode riscar, ele pode desistir, ele pode fazer o que ele quiser, é um papel. Quando é que esse testamento passa de fato a ter valor? Quando o testador morre. Se o testador está vivo, o testamento é só um documento. Agora, se o testador morrer, tudo que está naquele documento passa a ter validade legal. Por que nós estamos aqui? O testador morreu para te dar direito à vida eterna, morreu para te dar direito ao céu. Oh glória, ele morre para te dar direito. Se ele não morre, eu não tenho direito legal. Mas o testador morreu para te dar direito ao céu, à eternidade, à vida eterna. Ele morreu para que você tivesse acesso a Deus. Então, há uma necessidade de que o testador morra. Por isso o testador morre, para nos dar direito a tudo que ele conquistou. Agora, é verdade, fato? Verdade. Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 15, Paulo diz assim: ora, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula ou acrescenta coisa alguma. Perceba o que Paulo está falando. Paulo está falando que a partir do momento que o testamento é confirmado, como é que o testamento é confirmado? Através da morte. Então Paulo está dizendo, uma vez que o testamento foi confirmado, ele diz, ninguém anula. Não há homem que tenha capacidade de anular. É por isso que às vezes a gente fica bravo. A gente vê nos Estados Unidos, tem muito isso, a pessoa morre e deixou tudo para o doguinho. A gente diz, misericórdia. A pessoa morre e deixa tudo para o gatinho. A gente diz, ô meu pai, né? O detalhe é que ninguém muda isso. Por quê? Porque era o último desejo do testador. Então não tem como você anular o desejo do testador. É respeito, não tem como mudar isso aqui. O testador morreu e tudo que está no testamento, Paulo está dizendo, ninguém anula. Pode não gostar de você, não ir com a tua cara, achar que tu não merece, achar que tu merece. Pode qualquer coisa, mas não tem poder de anular a salvação, o perdão, a misericórdia, a graça. O que Cristo conquistou é nosso por direito. A partir do momento que você aceita, recebe, não tem demônio que anula isso aqui. Irmãos, a obra da cruz é tão perfeita que já fazem mais de 2000 anos e não tem homem na terra que acha defeito nela. Tu acha, irmão, que com tanto erudito, sábio, tanta gente inteligente, se tivesse um defeito nisso aqui, eles já não teriam achado há muito tempo. Mas essa obra é tão perfeita, e eu digo, não tem borracha do inferno que apaga o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Você é filho e tem direito, porque você é filho de Deus e tem direito à herança. Levante a tua mão e diga glória a Deus, porque você tem direito ao céu. Ele morre para nos dar direito. Aí eu encontro esses dias eu fui na casa de uma irmã, o filho dela me ligou e disse, pastor, você podia vir aqui orar por nós? Eu digo, claro que eu posso. Eu sou pastor itinerante, eu estou a serviço da obra. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, irmã, qual é o problema? E ela disse, pastor,
eu queria que o senhor orasse para que Deus arrancasse a maldição da minha família, da minha casa. Eu disse, dobre os joelhos aí, vocês querem aceitar Jesus? Ela disse, não pastor, a gente já é crente. Eu disse, então tem alguma coisa errada. Eu disse, se vocês são crentes, vocês não estão debaixo de maldição. Se vocês estão debaixo de maldição, vocês não são crentes. Paulo em Gálatas, escrevendo no capítulo 3, ele diz que quem está debaixo da lei, uma vez que é impossível que fosse cumprida, não porque a lei fosse ruim, mas por causa dos meus pecados. Paulo diz que a lei é boa e santa, mas eu sou carnal. Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Então, por causa do meu pecado, a placa diz 80, mas eu quero ir a 100. Por causa do meu pecado, a placa diz não pode, mas eu quero fazer. Então, por causa dos meus pecados, eu não consigo cumprir a lei. E aí Paulo está dizendo que quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, mas ele diz que Cristo se fez maldição por nós, porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É por isso que nós lemos Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu não estou debaixo da lei, não, eu estou debaixo da graça. Se eu estou debaixo da graça, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está debaixo da graça não tem maldição que pega, não tem macumba que pega, feitiçaria que pega, olho gordo não pega. Quem está debaixo da graça é diferente, é nova, é nova, é nova criatura, aleluia. Quem está em Cristo, nova criatura aleluia. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isto é por quê? Porque Cristo morre, pastor, para nos dar direito ao céu. E para eu concluir, eu vou lhe mostrar como Jesus morreu. Não, pastor, espera aí que essa aí as crianças da escola dominical aqui sabem, e eu acredito que saibam mesmo. Bom, pastor, é muito simples. Jesus morreu reclinando a cabeça e dizendo, em tuas mãos entrego o meu. Foi assim que ele morreu, pastor. Mas isso não é como. Eu vou lhe explicar como Jesus morreu, porque existe um mistério na morte de Cristo. Eu iniciei meu sermão dizendo que a morte só tem uma porta de entrada. Qual é a porta de entrada da morte? O pecado. Ninguém morre porque é feio, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, né, amados? E ninguém morre também porque é bonito, graças a Deus, né? O ser humano só tem, a morte só tem uma porta de entrada, que é o pecado. O detalhe é que nós sabemos que Jesus não tem pecado. Não, pastor, ele estava com os meus pecados. Não. Ele não morre com os teus pecados. Ele morre pelos teus pecados. Ele não morre com, ele morre pelo. Então é diferente. Ele não morre com os meus, ele não leva os meus pecados, ele leva até a cruz, e na cruz ele consuma em vida. Agora, ele consumou, resolveu a obra, então ele vai morrer, mas os meus pecados já foram consumados. Agora, se Jesus não tem pecado, e esse é o dilema da morte, como é que a morte toca nele? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é uma vara comprida, pontiaguda, era antigamente, né? Que as pessoas usavam para levar o gado até o matadouro. Esses dias eu estive no estado do Espírito Santo, e agora o aguilhão, pastor, é diferente. É uma vara comprida ainda, mas ela tem choque na ponta. A gente aperta um botão, dá choque no gado, o gado dispara. É o aguilhão. Aguilhão é aquilo que nos direciona, nos impulsiona, nos leva para o matadouro. É o aguilhão da morte, é o pecado. O pecado é o que nos leva à morte. O detalhe é que a morte está olhando para Jesus e dizendo, eu estou com um dilema com ele. Qual é o dilema, dona Morte? Ele não tem um aguilhão, ele não tem pecado. E se ele não tem pecado, como é que eu toco nele? Mas dona Morte, a senhora levou Abraão, pai da fé, mas ele tinha pecado. A senhora levou Davi, segundo o coração de Deus, esse é que tinha pecado mesmo.
A senhora levou Salomão, o homem mais sábio da terra. Meu Deus, esse tinha muito pecado. Mas esse é santo, é justo, ele não tem pecado. E se ele não tem pecado, a pergunta é: como é que eu toco nele? Porque eu não tenho acesso a ele. Ele tem acesso a mim, mas eu não tenho acesso a ele. Se ele quiser, ele vem a mim, mas eu não tenho poder de ir a ele. Por quê? Ele é maior do que eu. E eu não tenho poder e capacidade. Diga-se de passagem, todas as vezes que a morte se encontrou com Jesus, a morte perdeu a batalha. Filho da viúva de Naim, o coveiro lá já abrindo a cova, garantindo o salário dele, tudo certinho, o menino a caminho do cemitério. Quem é que encontra com ele? Jesus. Jesus podia ter deixado passar, dizer: deixa, irmão, se fosse eu ia dizer: irmão, os discípulos, vamos fazer silêncio aí, respeito o defunto. Irmão, Jesus nunca respeitou a morte. Jesus olhou e disse: para esse negócio aí. Olhou para o defunto, irmão, e eu vou colocar nas minhas palavras. Imagina Jesus olhando para o defunto dizendo: meu filho, um culto desse, a coisa tão boa, e tu com essa cara de defunto, meu filho, atrapalhando o processo. Oh, meu filho, levanta. E a Bíblia diz que o defunto levantou. Cancela o sepultamento, porque Jesus entrou no caminho. Filha de Jairo, Jesus, a Bíblia diz que ele está indo, a mulher para, toca em Jesus, a morte avança, toca na menina. Quando Jesus chega, alguém olha e diz: Senhor, não incomodes, ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Aí Jesus disse: bora entrar para o velório. E ele entra para o velório. Só que todo velório que Jesus participou, irmão, virou festa. Aí ele entrou para o velório, a menina ressuscitou, foi uma festança. Lázaro, 4 dias. Jesus chega e Marta diz: se o Senhor estivesse meu irmão não teria. Por quê? Porque o Senhor é a vida. Se a vida não está, a morte reina. Mas se o Senhor estivesse, a morte não teria reinado. Mas se eu não estava, a morte aproveitou a tua ausência e levou. Aí Jesus diz: me mostra onde colocaram. E a Bíblia diz que Jesus chorou, mas quando chegou no sepulcro, ele disse: tire a pedra. Senhor, já cheira mal. Estava em estado de decomposição. Irmão, a carne já estava podre, já estava cheirando mal. As entranhas já estavam todas podres. Jesus dá um grito dizendo: Lázaro, vem para fora. Oi, irmão. Segundos, uma frase de segundos. Nos segundos da frase de Jesus, não foi só o corpo de Lázaro que veio pulando. Todas as células do corpo de Lázaro se regeneraram em fração de segundo. É como se Jesus tivesse soprado a vida dentro do túmulo. A vida entra, a morte sai e Lázaro vem. Ele é dizendo: eu sou maior que a própria morte. Marta, Marta, eu não tinha dito que se creres, tu verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é maior que a própria morte. E se Jesus é maior que a própria morte, a pergunta é: como é que você engole uma coisa que é maior que você, que não cabe no teu estômago? Quantos aqui concordam que Jesus é maior que a morte? Concordam? Então como é que a morte vai engolir alguém que é maior do que ela? E irmãos, não é a morte que toma Jesus. João 10, 18, 10, 17, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Verso 18 ele diz: ninguém toma. Não, irmão. A gente pega um resfriadinho, a gente que é homem, então, pega um resfriadinho. Eu acho que eu vou morrer. A primeira coisa, né? Jesus bateu no... Tu conhece alguém, meu pastor, que já teve essa coragem de bater no peito e dizer: se eu não quiser, eu não morro. Imagina o capeta olhando para a morte e dizendo: vai deixar? E ela dizendo: eu vou fazer o quê? Ele é maior do que eu não tenho capacidade não. Se Jesus quisesse, ele estaria andando por aí 2000 anos, e Jesus estaria andando pela terra. Ele disse: se eu
toma a minha vida, ninguém tem poder de me matar, ninguém tem poder de arrancar de mim, ninguém. Parece que quando ele disse isso, ele olhou para mim. Parece que quando ele disse isso, ele olhou para você, algemados, tristes, vencidos, derrotados, deprimidos. Parece que quando ele diz: ninguém toma, se eu não quiser, ninguém tira. Aí ele olhou para mim, amarrado, indo para o inferno. Aí ele disse: ninguém toma, mas para quebrar as cadeias que te prendem, para te libertar, para te salvar desta depressão, para restaurar a tua vida, eu mesmo, de mim mesmo, eu a dou, eu vou dar ela pela tua, eu vou entregar a minha pela tua. Ninguém tira, mas eu dou a minha vida pela tua. Só tem uma coisa: na morte dele você recebe vida, na morte dele a depressão vai embora, na morte dele ele te enche de graça, na morte dele ele te coroa de vitória, na morte dele ele te enche de paz, na morte dele ele te garante o céu. Tem alguém que recebe, ele morreu para te dar vida, ele morre para nos dar vida. Ele morreu para nos encher de vida. Ele morre, ele se entrega para nos dar vida. Agora escuta isso, eu termino. Quando Jesus diz: em tuas mãos eu rendo meu espírito, a morte toma Jesus. Só que quando a morte engole Jesus, irmãos, eu disse, eu vou repetir: Jesus é maior que a morte, sim ou não? Quando a morte engole Jesus, ela passa mal. Você sabia que a morte passou muito mal? A morte começa a ter convulsões. Pastor, nunca ouvi falar disso, eu vou lhe mostrar. A morte começa a ter vontade de vomitar, porque ela engoliu, mas o estômago não cabe. Jesus entrou e começou a fazer um rebuliço lá dentro. E a morte está com a mãozinha na boca dizendo: gente, eu estou passando mal. E aí alguém grita: vomita. E aí Deus diz: vomita não. Você vai passar mal 3 dias e 3 noites. Você vai segurar. A morte está verde, a morte está quase morrendo. Jesus está passeando dentro da morte. Pastor, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Pedro pregando em Atos 2:24, Pedro diz: o qual vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Solta as ânsias da morte. A morte teve ânsias. E uma coisa ruim é ter ânsia. Pior do que ter ânsia é ter ânsia e não poder vomitar. Aquilo fica agarrado. A Bíblia diz que ela teve ânsias, sentiu vontade. Aí Deus disse: passa mal 3 dias. Tu vai passar mal 3 dias e 3 noites. Fica aí, passando mal. Pastor, então onde é que Pedro tira esta revelação? Da Bíblia. O próprio Jesus disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi engolido pelo peixe e passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas depois de 3 dias e 3 noites ele ressurge com poder e grande glória. 3 dias. Assim como Jonas foi recogitado, foi vomitado, Jesus está dizendo: eu também serei. Mas ele não sai de mão vazia. Mateus 28:18, Jesus chega e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia diz: eis na sua mão a chave da morte e a chave do inferno. Ele desce, cata, toma e diz: estou voltando, cheio de graça, cheio de glória e cheio de poder. Ele volta, ele ressuscita.
hoje aqui para te dar cura, para te dar vitória, para te renovar, para te batizar, para te encher. Urimi, abaia, candarédia, abaia, candarácia, urimi, omi, candarácia. Ele morre, mas ele ressuscita. O teu Cristo está vivo, o teu Deus está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Aleluia. Quando ele morre, pastor Carlos, a Bíblia diz que a terra treme, o dia vira noite, sepulcros são abertos e corpos de santos ressuscitam. Pastor, que fenômeno é esse? Só aconteceu na morte de Jesus. Quando Jesus morre, o dia vira noite, a terra treme e corpos de santos ressuscitam. São vistos por muitos andando pelas ruas da cidade santa. Pastor, que mistério é esse, pastor? É simples. No exato momento em que Jesus entra na morte, Jesus é a vida, você diz amém? Amém. Então, no exato momento em que a vida entra na morte, quem está na morte salta para a vida. O fenômeno é este, é a vida entrando na morte e os mortos saltando para a vida. Pastor, como é que eu entendo isso aqui? Colossenses 2, 12 e 13, Paulo diz e 14, nós que fomos sepultados com ele no batismo, ou seja, nós que estávamos mortos em pecados e delitos, nós éramos defuntos, estávamos mortos em pecados e delitos, fomos sepultados com ele no batismo, ressuscitamos juntamente com ele, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando Cristo, que é a vida, entra na morte, quem está na morte salta para a vida. É por isso que Gálatas 2:20, Paulo disse, não mais vivo, mas Cristo vive em... Então é a vida dentro de você. Eu não lhe pedi, já terminei de pregar. Eu quero que você diga para o irmão, quanto mais Jesus na tua vida, menos coisa morta vai existir. É Jesus entrando em você e tudo que é morto saindo. É Jesus entrando no teu casamento e a morte saindo. É Jesus entrando no teu ministério e tudo que está morto vai saindo. É Jesus entrando na tua família e tudo que está morto vai saindo. É Jesus entrando e a morte saindo. Quem acredita, levanta a mão comigo, abre a tua boca e receba mais da presença do Espírito. Receba mais da presença do Todo-Poderoso. Com a permissão do nosso querido pastor, fique em pé comigo. Aleluia! Coreia baraia, urabaia canda. Eu vou lhe pedir como forma profética. Não é estratégia de pregador, porque eu tenho dificuldade com essas coisas. Mas eu quero lhe pedir carinhosamente, põe a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Sabe, pastor, essa coisa de pôr a mão no ombro é uma coisa que Deus me deu para mim. Irmãos, escute. Eu tinha uma dor, pastor. Eu tinha uma dor que começava aqui. Quando ela começou, eu pensei que era um torcicolo. Mas ela foi aumentando e tomou todo o braço, e o braço ficava dormente. Os médicos chamam de túnel de carpo. Essa dor, ela não tem cura. Às vezes uma cirurgia melhora. Eu estava pregando há 10 anos atrás em Santo Amaro, em Santa Catarina, na cidade de Santo Amaro. Uma dor horrível. O irmão que foi orar por mim aquela noite, do tamanho do evangelista Will, mais ou menos, a mão desse tamanho, o pastor disse, ora aqui pelo pregador. Ele pôs a mão no meu ombro e a oração dele foi, Senhor, usa teu servo e fala com a tua igreja.
Mas enquanto ele orava, eu com os olhos fechados dizia: meu Deus, quem foi que ligou a mão desse irmão no 380? A mão dele pegava fogo. Quando ele tirou a mão do meu ombro, isso fazem 10 anos, eu procurei a dor e ela não estava mais no meu ombro. Ela havia sumido. Até hoje essa dor sumiu. Aí, pastor, eu estou pregando no Rio de Janeiro e disse isso. Por isso eu disse: Deus me deu isso, porque eu creio que Deus usa a tua mão para curar, e hoje alguém vai sair daqui curado. E eu disse para fazer exatamente isso no Rio. A minha esposa estava comigo. Missionária Sara, uma irmã, levantou e saiu da igreja. Eu fiquei triste, achei que ela não creu. Mas terminou a reunião, era o último dia. Mas como eu prego lá há 20 anos, aí eu voltei o ano passado lá. Isso foi no ano retrasado. Ano passado eu voltei. E aquela irmã me procurou e disse: pastor, o senhor lembra que o senhor fez? Eu disse: lembro. Ela disse: senhor, viu uma irmã saindo? Eu digo: vi, irmã. Ela disse: era eu, pastor. Eu disse: a senhora não creu? Ela disse: não, pastor, diferente. Eu criei. É que o meu marido, ela disse, pastor, ele é porteiro lá embaixo. E eu desci. Chamei ele e disse: vem cá. Enquanto o Senhor pôs a mão aqui, as irmãs, eu coloquei a mão no ombro dele lá embaixo. E o Senhor orava aqui com a igreja e orava lá embaixo. Quando eu terminei de orar, meu marido, ela disse, olhou para mim, a minha esposa estava do lado, eu vi no testemunho. Olhou para mim e disse: o que tinha na tua mão? Ela disse: nada. Por quê? Tua mão estava pegando fogo. Pastor, isso foi no domingo, lembra? Eu disse: lembro. Na segunda-feira tinha químio já e depois radioterapia para o meu marido fazer. Ele estava com metástase. O câncer já havia tomado o corpo dele inteiro. Chegamos no hospital, o médico olhou para o meu marido e disse: ei, o que aconteceu contigo? Ele disse: nada, doutor. Por quê? Ele disse: como nada? Da última vez que você esteve aqui, você estava verde. Não precisava nem fazer exame para saber que você estava doente. Mas você está mais corado do que eu agora. Aconteceu alguma coisa? Bora fazer exame. Pastores médicos fizeram os exames. E para a glória de Deus, pastor, ela disse: tem 1 ano. E o meu marido está aqui curado, pastor. Nunca fez uma rádio, nunca fez uma químio. É por isso que eu acredito no que eu vou fazer aqui com você. Põe a mão no ombro do irmão para a gente terminar. Olha para esse crente e diga para ele assim: na medida, diga, na medida em que Jesus vai entrando, tudo que está morto vai saindo. Essa manhã eu ministro sobre a tua vida. Receba mais vida, receba saúde, receba a cura, receba um milagre, porque Jesus te dá vitória. Diga: Jesus te dá vitória. Agora, se você pode, levante uma das mãos aos céus e agradeça a Deus, porque tem milagre acontecendo, tem vitória de Deus chegando. Erei, rabadaia, cantarás. Senhor Jesus, eu orei, eu preguei a tua palavra. Eu oro pela tua igreja, Pai, pedindo, Senhor, sopra sobre nós o sopro do teu Espírito, que cada vida seja renovada. Quem entrou morto receba vida, quem entrou desanimado receba força. Renova a tua igreja, renova o teu povo, renova teus filhos, renova, Senhor, enche de vida, sejam curados e abençoados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqui. Oh, glória a Deus. Tem alguém aí sentindo a presença de Deus? Aleluia. Meus amados, com a permissão do nosso querido pastor presidente, eu quero, aleluia, seja curado aí onde você está, em nome de Jesus, viu? Receba a cura de Deus na tua vida, em nome do Senhor. Receba milagre em nome de Jesus. Lá na tua casa, recebe a cura lá na vida de alguém. Recebe o milagre agora. Eu repreendo o espírito da morte e o espírito da enfermidade. Em nome de Jesus, seja curado agora pelo poder do nome que está acima de todo nome. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Recebe a cura. Toma posse.
Aleluia. Aleluia. Oh, glória.